no Brasil. Eu E sou a eu sou Débora o Saraiva. Miguel Duarte, também Education Advisor. O Fashion tem uma equipe aqui no Brasil exatamente para dar suporte para vocês, estudantes brasileiros que estão interessados em estudar no Fashion ou que vão começar a estudar no Fashion. Então, seja bem-vindo a todos. Eu fico baseado aqui em São Paulo e a Débora fica baseada no Rio de Janeiro, mas a gente viaja o Brasil inteiro para dar esse suporte, né, Débora? Sim, nós temos estudantes brasileiros de todas as cidades, praticamente, aqui do Brasil, e a gente vai a muitos eventos, né, em todas essas cidades para conhecê-los e divulgar o Fenchel, e também atendemos todos vocês online, de forma remota, e também presencialmente fazemos a acolhida de vocês no campus principal, lá em London, com muito prazer, né, fazer esse warm welcome dos nossos estudantes brasileiros em setembro e em janeiro. E Bom, eu estou indo agora em janeiro e estou morrendo de medo do frio, mas já estou me preparando. A ideia é exatamente essa, como a Débora falou, dar boas-vindas para outros brasileiros que vão começar. Um dos intakes é exatamente janeiro e, claro, a gente vai estar lá presente para dar boas-vindas e dar as primeiras orientações para esses estudantes que vão começar em janeiro. muito bem. Então, agora somente algumas instruções para vocês saberem, né? Vocês estão com o microfone desligado, né, nesse início de sessão, mas no final nós vamos abrir para as perguntas e vocês vão ter os microfones liberados e a gente pode interagir bastante. Nesse momento, se vocês quiserem também deixar as câmeras abertas, convido vocês a abrirem as câmeras, né? Toda a interação durante a apresentação pode ser feita por chat, então vocês podem deixar mensagens, perguntas, e nós vamos responder essas perguntas ao final da sessão. E vamos gravar a sessão e enviar por e-mail para depois vocês poderem consultar. Mas a vantagem de estar aqui nesse momento é poder realmente tirar essas dúvidas ao vivo. Muito obrigada a todos que estão aqui. Então, uma breve agenda, né, do nosso dia hoje. Então, vamos fazer uma introdução sobre o Fenchel, vamos falar sobre a cidade de London e Toronto, em Ontário. Vocês vão conhecer os nossos campos, né, tanto em London como em Ontário, em Toronto. Os programas que a gente oferece para estudantes internacionais, né? O Fashion é um college bem grande, então a gente tem diversos programas e gera muitas dúvidas de quais programas são disponíveis para estudantes internacionais. O suporte, né, que o Fashion dá para todos os estudantes domésticos e com foco no internacional. Os valores, né, que vocês devem pagar enquanto estudantes internacionais e também todo o processo de admissão para ser aceito nos programas, como é que isso vai se dar. No finalzinho, a gente também vai ter um presente surpresa, então fiquem conosco até o final para ter essa novidade, né? A gente separou essa novidade para o final, um presente surpresa da nossa equipe aqui para vocês. O bate-papo com as nossas duas convidadas, né? Nós temos a presença hoje de uma alumni, que é uma ex-aluna nossa, do campus de London, do Fashion em London. Então, ela vai vir aqui para contar um pouquinho sobre a experiência dela, e temos também outra estudante que está atualmente fazendo um programa conosco no campus de Toronto. Então, essa presença ilustre para vocês também poderem tirar qualquer dúvida com elas. E abriremos no final para essa sessão de perguntas e respostas. Então, vamos começar o nosso momento de interação. Então, eu queria que vocês deixassem no chat de qual cidade vocês são, como é que vocês conheceram o Fanshawe College e se já tem alguém matriculado nesse momento. Dani, se você puder olhar o chat enquanto eu Olha, faço sim, a claro. apresentação. A gente vê que tem muita gente que já tem familiares em London, já tem amigos, ou buscou a gente pela internet, fazendo pesquisa no Google, então isso gera muitas curiosidades também da gente. A gente participa de vários eventos pelo Brasil e, como eu disse, saber de onde vocês são. Temos estudantes no campus do Brasil inteiro. Vamos ver de onde que vocês estão falando. Ó, a Desde Thaís já escreveu, é de Natal. Nordeste, temos É, a Ellen também é da Bahia.
Olha. Já estudou inglês lá em London, tá no processo de aplicação, inclusive. Daniela é aqui de São Paulo, minha vizinha. Bom, mas João é bem bacana. também. De qual outra cidade? Então, temos São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, ah, São Paulo também, por pesquisas na internet. Eu vejo que eu tenho uma presença legal na internet mesmo. Hoje está crescendo muito o número de brasileiros, né? Então, cada vez mais influencers lá em London. Nós vamos trazer aqui, como a Débora falou, duas convidadas, ex-estudantes e atuais estudantes, lá para vocês conhecerem um pouquinho mais também. E o bom da internet também é que o site do Festival tem muita informação, obviamente em inglês, mas tem muitos recursos, muitas coisas que vocês já podem buscar e a gente também pode solucionar e facilitar a vida de vocês também direcionando com links, mas o site do Festival realmente é bem completo. Ótimo. Bom, Além da internet, conheceram via Instagram também, seja na sim. nossa presença, ou através dos nossos influenciadores. Legal. Sejam bem-vindos todos, gente. Bom, então vamos começar, né? O Fanshawe College, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Canadá no geral, onde que a gente está localizado. Né? O Canadá tem várias províncias, cerca de 10 províncias, e a gente está na província de Ontário. Basicamente, a gente vê muitos estudantes procurando o Canadá pela qualidade de vida, né, que o Canadá proporciona, pela multiculturalidade que existe no país, um país aberto para estudantes internacionais, para imigrantes, e não só. Acredito que, juntando toda essa qualidade de vida, a aceitação que eles, né, oferecem para os imigrantes, tem a questão também da possibilidade dos estudantes permanecerem no país. Muitos de vocês vão buscando uma experiência, né, acadêmica e experiência de vida, mas também podem voltar para o Brasil ou para outros países, mas a maioria quer ficar no Canadá e se estabelecer por lá. Então, esse é um dos grandes motivos que a gente vê até pelo perfil dos nossos estudantes, né, aqui no Fanshawe College. Então, é um país muito acolhedor, né, e vocês vão poder realmente desfrutar de viagens pelo Canadá todo, né? Tem muitas belezas naturais, os grandes lagos, muitas oportunidades de emprego também. Ontário é uma das províncias que vocês já devem ter pesquisado ou não, mas é o centro financeiro e econômico, né, do Canadá. Então, vocês vão ver que são vários setores da economia que são aquecidos em Ontário, e o Fanshawe College está localizado ali. E outra vantagem também que a gente vê o Canadá é a questão do câmbio, que também é facilitado para o brasileiro, né? Um câmbio mais baixo perante outros países. A gente vê também a questão do fuso horário, a distância do Canadá para o Brasil, né? Tem muitos estudantes que também querem visitar o Brasil depois, né? Voltando para ver a família. Então, tudo isso são fatores que facilitam. Bom, falando sobre o Fanshawe College, né? O Fanshawe College, ele é uma faculdade, esse termo college se chama uma faculdade pública do governo canadense, está presente na cidade, na província de Ontário, fomos fundados ali há mais de 50 anos, então isso traz toda uma tradição. O college foi fundado, de fato, para atender à demanda, né, da economia local, então a gente precisa capacitar nossa população para desenvolver a cidade, a região onde estamos localizados, e aí isso passa bastante credibilidade também, né, de vocês estudarem numa instituição que realmente é uma Designated Learning Institution, né? Vocês podem entrar no site da imigração e verificar que o Fanshawe é uma Designated Learning Institution. A gente tem mais de 21 mil estudantes, tá? E desse número de 21 mil estudantes, cerca de 8 mil estudantes são internacionais. A grande maioria dos estudantes internacionais vem estudar um programa full-time conosco, e a gente está presente em várias regiões. Então, começamos ali na região de London, que é essa cidade que fica mais ou menos 2 horas de Toronto, 2 horas de Niagara Falls e 2 horas de Detroit. E o college começou bem pequenininho, e depois foi crescendo ao longo desses 50 anos de história. E hoje a gente tem 8 campos na cidade de London, e inclusive inauguramos recentemente o campus
Toronto, em parceria com o grupo educacional da ILAC. Então, esse é um motivo de orgulho da gente. Vamos falar sobre esses programas, né, e essas regiões nos próximos slides. E o principal, como eu falei, né, a maioria dos estudantes vão buscando essa possibilidade de continuar no Canadá depois dos estudos. Então, todos esses programas que a gente oferece para os estudantes internacionais dão a elegibilidade para o PGWP, que é o Post Graduation Work Permit, que é a permissão para o estudante permanecer trabalhando no Canadá ao término dos estudos. Então, essa é uma dúvida que muitos estudantes têm. Então, isso já é sanado e todos esses programas que a gente vai estar falando hoje, eles têm essa elegibilidade para vocês aplicarem para o PGWP. Vamos falar sobre London, primeiramente. Então, London é uma cidade que a gente chama no Canadá, né? Ela é conhecida, ela tem um apelidinho carinhoso de Forest City, que é a cidade floresta, devido à quantidade de parques, né? Então, é um estilo de vida bem calmo, bem tranquilo. Ela não é considerada uma cidade de pequeno porte, né, para termos canadenses, e nem de grande porte. São cerca de 500 mil habitantes na região ali de London. Então, é uma cidade que realmente tem um custo de vida mais baixo do que um grande centro como Toronto e Vancouver. Você vai conseguir ali minimizar o seu custo com aluguel, cerca de 30%, né, a menos do que num grande centro. É uma cidade que tem bastante entretenimento. A Unesco elege algumas cidades ao redor do mundo com alguns títulos, né? E a cidade de London é conhecida como a cidade da música, devido à quantidade de expressões artísticas, culturais que a gente tem. Então, todos esses parques, eles sediam vários festivais, e vocês vão ver ali no próximo slide que eu vou falar do que tem para fazer na cidade. Então, em termos de localização, ela é bem estratégica, está próxima de Toronto, 2 horas de Detroit e 2 horas de Niagara Falls. Então, essa localização é ótima para o estudante internacional, porque ele vai estar numa cidade que tem uma infraestrutura excelente. Vocês não vão precisar sair de London para o seu dia a dia, mas saber que num feriado prolongado, num fim de semana, vocês poderem circular rapidamente, ir para uma Toronto e voltar, ou ir para Niagara Falls também é muito bom. A gente tem um sistema de trem muito eficiente, o sistema de transporte principal na cidade é o ônibus, inclusive todos os nossos estudantes recebem o passe do ônibus para circular de forma ilimitada na região ali de London. E a gente também conta com um aeroporto internacional. Então, em termos de viagens curtas que vocês queiram fazer, no Aeroporto Internacional de London tem voos para Cancún, para Orlando. Então, nossos estudantes também aproveitam algumas companhias low cost que tem ali na região. E, obviamente, que de London você vai para Toronto e também pode voltar para o Brasil rapidamente. Uma região que acolhe muitos imigrantes também, né? Então, é sede de várias empresas de várias regiões do mundo, então é uma cidade muito multicultural, assim como o Canadá. São mais de 140 idiomas falados na região. É a cidade que mais cresce em Ontário, depois de Toronto. Então, tem muita empregabilidade também em diversos setores. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de emprego, mas são empresas como Labatt, que é a nossa Ambev aqui do Brasil, no Brasil, temos a Nestlé, temos empresas como seguradora, Canada Life, temos empresas no ramo automobilístico, produção de alimentos, tem muitas, e a área da saúde também, com grandes hospitais de referência. Então, tem um site que a gente recomenda, que é a London Economic Development Corporation, que é uma corporação que faz todo um estudo para atrair novos investidores. A gente recomenda sempre os estudantes a pesquisarem e entrarem nesse site, porque eles têm um diretório de várias empresas e eles mapeiam, falam bastante sobre cada um desses setores mais aquecidos, tanto o agribusiness, a parte de manufatura, tem diversas áreas que vocês vão ver que London não está muito atrelado a uma área específica, mas tem uma diversidade grande de empresas que estão ali na região. Em termos de estação, ela é uma estação, temos estações definidas, né? Temos tanto inverno como o verão, agradável também, né? Na verdade, o verão chega a ser até quente, né? A gente vai sempre ali entre verão e outono, e no outono eu pude perceber que a estação, a temperatura aqueceu bastante, chegou a quase 40 graus.
Então, realmente, assim, vai preparado que inverno vai fazer frio, vocês vão poder curtir bastante a cidade, mas o verão também é quente, tá? Tem praia próxima, a praia de Lago, que é Port Stanley. Vamos falar o que que tem para fazer em London, para vocês entenderem um pouquinho mais, porque não só de trabalho, né, e estudo, vocês vão viver no Canadá, vocês precisam socializar e ver o que que essa cidade tem a oferecer. Então, London tem o Covent Garden Market, que é um mercado público da cidade, e ali, né, você vai encontrar restaurantes de vários locais do mundo, inclusive brasileiro. Ali no Covent Garden Market, no lado externo, fica várias feirinhas, também tem pista de patinação no inverno, tem shows no verão e na primavera. Então, é um local que atrai muitos estudantes internacionais e a população toda de London frequenta o Covent Garden, que vocês vão conhecer bastante. Tem diversos museus também, né, contando a história de London, contando a história do Canadá. Tem o Museu da Insulina, né, que as pesquisas ali da insulina começaram ali por London. Tem vários caminhos para vocês fazerem trilhas. Como eu falei, né, a cidade tem o apelido de The Forest City, então as pessoas utilizam bicicleta e caminham bastante por esses parques. No inverno, vocês vão poder curtir todas essas atividades de inverno. Tem a Bowler Mountain, que é uma estação de esqui, que não é uma estação de esqui enorme, mas ela é conhecida justamente para pessoas que querem aprender, né, a esquiar. Então, isso também atrai muitos os brasileiros. Tem o Budweiser Garden, que é um centro de entretenimento para shows, para jogos de hóquei, que tem bastante hóquei lá no Canadá e basquete também, com times, né, de London também se destacando. Tem as praias que eu estava falando antes, né, Port Stanley, são praias de lago, tá? Mas que no verão elas realmente são o destino de todo mundo ali daquela região, cerca de 40 minutos você já está em Port Stanley, e vocês podem frequentar rapidamente, tem ônibus no verão, com um custo mais acessível também para os estudantes internacionais. Todos esses concertos e festivais também internacionais, tem o Summerfest. Então, vocês podem ver ali que realmente London tem muita coisa para fazer, né? Não é uma cidade que, digamos, vocês vão estar o tempo todo abarrotado de gente, né? Eu venho do Rio de Janeiro, Daniel de São Paulo, a gente vê que tem regiões, até no Nordeste, já morei em Recife, então tem regiões que realmente você está ali com muita. Não é uma cidade que você vai ter esse caos, né? Que realmente tem gente que gosta, mas é uma cidade mais calma e mais tranquila. Então, a maioria dos nossos estudantes estão buscando essa tranquilidade, mas numa região que realmente tem atrativos, né? Tem eventos acontecendo. E quando esses eventos acontecem, nesses parques, aí você vê gente realmente, a cidade inteira aparecendo, e é muito curioso isso. E a gente também vai falar um pouquinho agora de Toronto, né? Que a gente tem o campus em Toronto. Toronto é a principal, né, metrópole ali, com todo o centro financeiro, né, da América do Norte também. É uma cidade realmente que atrai, né, essa multiculturalidade, tanto das empresas como dos estudantes que buscam ali aquela região para se estabelecer. Sistema de transporte, né, eficiente, com metrô, trem, ônibus. É a segunda maior, né, porcentagem de população nascida em outros países está concentrada ali com essa multiculturalidade de Toronto. Tá? Então, são destinos completamente opostos, mas que vocês também vão estar morando em Toronto. Vocês podem visitar todas essas regiões que estão próximas. London fica a 2 horas. E se vocês estiverem em London, vocês também podem conhecer Toronto rapidinho, num bate-volta de 2 horas. Então, tem vários museus, né, e centros culturais em Toronto. Ela é realmente conhecida por esses centros culturais, a Casa Loma, a Yonge Dundas Square, né, que é a Times Square de lá, de Toronto, a CN Tower, que é uma torre, né, bem alta ali, se eu não me engano, são mais de 140 andares. Tem vários parques, né, e também no inverno tudo se transforma ali para vocês poderem curtir o inverno com ice skating, estações de esqui próximas, e o Toronto Eaton Center, que é um shopping fechado, né? É praticamente uma cidade que você também no inverno não precisa temer o frio de Toronto, que na cidade não para.
Vamos falar sobre um pouquinho dos campos do Fanshawe College, tá? Como eu falei, o Fanshawe já foi inaugurado há mais de 50 anos. A gente tem o campus principal, o Main Campus, que é onde se concentra a maioria dos programas, vou falar em breve deles, mas a gente também tem outros dentro da região ali da cidade de London, que é o primeiro, né, o da aviação. Então, nós temos programas de aviação e o melhor é que todos esses programas de aviação são lecionados dentro do próprio aeroporto internacional. E a gente tem um hangar dentro desse aeroporto internacional para esses programas de aviação. Temos também campus no downtown, que é o centro de London. Então, o centro não é um centro enorme, como eu falei, né? A cidade é grande, mas o centro é um pouquinho, né, mais menorzinho ali, com duas, três ruas, mas que realmente, assim, quando chega outono, verão e primavera, você vê com muitas atividades. No inverno agora também a gente tem várias atividades de inverno acontecendo ali em Toronto, devido ao Covent Garden Market. Mas a gente tem esse campus em downtown, fica super bem localizado em downtown, com alguns programas ali de culinária, alguns programas de design, e a propósito, os programas de culinária e de hospitality, os estudantes conseguem ter a prática através do restaurante que a gente tem aberto ao público no campus do downtown. Tá? Então, esse é frequentado, né, pelo público, então vocês, enquanto estudantes internacionais, fazendo um programa nessa área de hospitalidade e culinária, vocês vão poder aproveitar também e ter experiência na prática. E tem o London South, que fica mais ao sul da cidade, e esse foi o último campus, né, ali de London que a gente abriu, e ele é mais para programas de pós-graduação, e nós concentramos ali todos, basicamente, estudantes internacionais, então tem todo um olhar também dedicado, né, do nosso staff para os estudantes internacionais e as necessidades. Além desses campos em London, temos também os regionais, que são cidades vizinhas, tá? Que ficam ali cerca de 30, 40 minutos, 50 minutos de London. São Simcoe, Woodstock e São Thomas. Esses são campi menores, tá? Realmente não temos uma diversidade tão grande de programas, mas existem programas ali porque o intuito do FEM de público é suprir e dar suporte para a população em termos de mão de obra. Então, são determinados programas, então, todos os programas eles são super desenhados para saber qual é a demanda daquela região. Então, São Tomás, por exemplo, a gente tem alguns programas na área de construção, que a região está crescendo bastante. Para vocês terem uma ideia, o governo agora anunciou, né, uma abertura de uma nova fábrica de baterias de carros elétricos da Volkswagen. Então, ali realmente vai ser uma região que vai demandar também muito crescimento em São Tomás, e a gente já está vendo a abertura de novos programas nessa região. E temos o nosso campus em Toronto, em parceria com a ILAC. Então, um campus novinho, inauguramos ali em 2022, né? Ano passado, eu já estou com a cabeça em 2024. No ano passado, em meio à pandemia. Então, a gente realmente conseguiu essa aprovação do governo, porque a gente basicamente tem programas de alta demanda. Então, para vocês verem, Toronto realmente já tem uma quantidade de colleges públicos ali na região, mas a gente conseguiu essa aprovação devido à qualidade de ensino, né, do Fanshawe College, juntamente com a ILAC, com o grupo educacional da ILAC, e porque existe ainda uma carência de profissionais em determinadas áreas. Então, abrimos esse campus em Toronto, que eu vou falar mais à frente. Falando do campus em London. Então, o campus principal, que a gente chama de Main Campus, fica na Oxford Street. Essa é uma imagem, não sei se vocês conseguem ver assim com detalhes, porque só realmente estando nesse campus para vocês terem a sensação do que a gente tenta explicar, né, em palavras. É um campus bem grande, para vocês terem uma ideia, são 30 prédios interconectados, tá? Esses 30 prédios interconectados, cada um desses prédios representa uma escola, a escola de business, a escola de saúde, a escola de tecnologia, e tem todas essas escolas que logo mais a gente vai falar, que são cerca de 14 escolas. Então, a maioria dos programas estão concentrados ali, né? São mais de 220 programas e a maioria está nesse campus. Então, vocês vão ter uma vivência, é como se vocês estivessem num filme vendo uma universidade daquelas americanas. Então, tem campos
de futebol para vocês treinarem, tem quadra poliesportiva, a parte social, recreacional é maravilhosa. Então, vocês vão poder realmente unir tanto a parte acadêmica à parte social, os laboratórios, tudo que vocês precisam para o dia a dia de vocês da sala de aula se tornar práticos, também a gente consegue através desses laboratórios e desses estúdios, e a gente também possui residência estudantil nesse campus, que a gente chama de main campus, fica um pouquinho mais afastado nesses últimos prédios aqui no final, e essa residência estudantil é basicamente dentro do campus, e ela é para os estudantes que vão com planos de sem família. Tá? Mas temos várias opções que a gente vai falar de acomodação e de sugestão. Falando do campus de downtown, eu já falei ali mais ou menos, né? Que a gente tem um restaurante no campus do downtown, que se concentra ali a nossa escola de culinária, de hospitalidade, a escola de tecnologia da informação também, e digital, então programas ali de games, ou então de 3D, animation. Então, tem vários programas nesses dois prédios que ficam um em frente ao outro, super bem localizado para vocês poderem explorar ali aquela região que tem vários restaurantes, lojas, coffee shops, museus. Então, há também essa opção de estudar no downtown. E uma informação importante é qualquer um que esteja em outros campi que não o campus principal, vocês vão poder frequentar, porque todos os estudantes recebem um cartãozinho, que é o FENCARD, e vão poder frequentar o campus principal a qualquer hora, tá? Para utilizar as facilidades de lá. E o campus do Fensel at ILAC, que fica super bem localizado, esse em parceria, né, com a ILAC. Super fácil acesso também de metrô, ela fica ali na na Bay Street. É um prédio, né, empresarial, e a gente tem cerca ali de 4 andares super modernos, a gente acabou de inaugurar, então está tudo novinho, tudo lindo e super desenhado para o conforto e para a experiência do estudante ser a melhor possível. Então, ali é o conceito da AILA aqui, né, das escolas, que também é um grupo já bem antigo, né, de bastante tradição no Canadá. O conceito sempre foi proporcionar essas instalações de boutique, né, são escolas boutiques, então isso a gente uniu a tradição também do FENSHO de qualidade de ensino com essa infraestrutura que a AILA que consegue oferecer. E todo o prédio, todos esses andares são exclusivos dos estudantes do FENSHO Toronto, tá? Não, a gente não tem outros programas ali sendo oferecidos nesse prédio. Então, uma diversidade de nacionalidades também, né? O FENSHO, tanto em London como em Toronto, nosso lema é trazer diversidade para dentro do campus, né? De vários países. Os serviços estudantis, tá? Então, serviços de carreira, serviço de apoio acadêmico mesmo, para se vocês tiverem dificuldades, né, no dia a dia de vocês. Então, tudo que vocês precisarem vai ser suprido dentro do campus de Toronto. E também a dúvida também é elegível para o PGWP, que é o Work Permit, né, o PGWP e alguns programas. Então, como eu falei, a gente ainda não tem uma variedade enorme de programas, mas são programas de altíssima demanda. Então, se vocês estão buscando ali oportunidades em Toronto, na área de hospitalidade, na área também de community services, que a gente chama, né, de serviços ali para a área da saúde, temos programas nessas áreas e também de construção. Então, e a gente vê que a cada intake a gente vê uma demanda nova naquela região, e aí a gente começa abrindo programas novos. Então, o FENSHO em Toronto também só cresce. Agora vamos falar sobre as opções de programa, e eu vou chamar o Daniel para dar continuidade e contar um pouquinho para vocês nos próximos slides. Dani? A gente fala programa, né? É como o canadense chama as credenciais do ensino superior, assim. Então, ótimo, que agora vocês já conhecem um pouquinho de Canadá, um pouquinho de Ontário, sabem que exatamente Ontário é o principal estado do Canadá, do ponto de vista econômico, do ponto de vista populacional também. Já entenderam que o Fenshaw é um college público que possui, né, campus, principalmente em London e em Toronto, mas também um pouquinho ali no arredor de London.
e aí vamos falar das possibilidades de estudo, né, de ensino superior no Canadá através de um college, assim. Então, acho que esse é o mais importante quando a gente fala programas, né, são, na verdade, cursos de ensino superior. Então, o Canadá ele tem diversos colleges espalhados pelo país inteiro, exatamente visando preparar as pessoas para entrarem no mercado de trabalho. Então, são instituições de ensino, assim como o Pension, muito voltada para desenvolver essas habilidades necessárias para irem no mercado de trabalho. E por que a gente fala programa? Porque esses cursos têm diferentes credenciais. Então, a maioria dos cursos, praticamente todos, né, na verdade, exigem a formação no ensino médio, mas aí tem os cursos dentro do universo da graduação, que são semelhantes aos nossos tecnólogos, que são certificados, diplomas, advanced diplomas, são tecnólogos de 1, 2 e 3 anos, respectivamente. Dentro do college também tem os bacharelados de 4 anos, é pouco procurado cursos de 4 anos pelo brasileiro no Canadá, afinal, muita gente almeja ficar com aquele visto de trabalho depois, etc. E uma vez que se estuda 2 anos, né, uma formação de 2 anos já dá direito a esse PGWP de 3 anos, que é né, a maior duração do visto de trabalho, do visto PGWP após os estudos. Mas, enfim, então, dentro do universo da graduação, temos esses tecnólogos, que são certificados, diplomas, advanced diplomas, os bacharelados, são como os nossos cursos de 4 anos de duração. Todos esses programas eles são linkados entre si, então é fácil começar com um diploma e levar os meus créditos para um bacharelado, caso eu queira. Então, né, a transferência de créditos, seja para a mesma instituição, seja para outra instituição, funciona muito no Canadá. Então, às vezes, a pessoa começa com um diploma na área de business, mas leva esses créditos para um bacharelado de administração, ou até mesmo na mesma instituição, como o Fenchel, ou até mesmo em outra instituição do Canadá. Então, esses que são os programas. Então, são cursos superiores com duração de 1 a 4 anos, e só volta um pouquinho a esses slides mesmo. E além desses cursos dentro do universo da graduação, também tem os cursos de pós-graduação, que assim como os cursos tecnólogos como diploma, advanced diplomas e como os bacharelados, também são muito voltados para experiência prática, né? Muitos dos cursos são bastante mão na massa, assim. Então, isso é o que atrai muito o brasileiro. O objetivo do college é exatamente levar aquele estudante formado, tornar ele preparado para o mercado de trabalho. Então, muita gente confunde, e o que é a universidade canadense, né? As universidades são instituições, geralmente com as salas de aula maiores, então é mais difícil acompanhar, e um pouco mais acadêmica também. Então, o que não tem no college? Geralmente, mestrado e doutorado, que são programas de pesquisa, e sim, pós-graduações, que já exigem uma formação prévia e é um conhecimento para vocês levarem para o mercado de trabalho. Então, esses são os cursos de formação superior, como um college, claro, também temos cursos de inglês. Em julho, o college abre as portas para os adolescentes, para um summer camp de 14 a 17 anos, para aquele adolescente que quer ter uma experiência de entender como é o ensino superior canadense. Então, o summer camp é para os teens, para os adolescentes. Ao longo do ano inteiro, a gente tem um inglês acadêmico, então muitos dos estudantes, antes de seguir para o curso acadêmico, estudam o inglês antes, também é uma oportunidade para aqueles que não têm o inglês necessário ainda para entrar em um college. E pode passar, Débora. Bom, a Débora falou lá no começo que o college tem 21 mil alunos, né? Então, realmente é um college grande. Esses 21 mil alunos, basicamente são 8 mil alunos internacionais, pessoas do mundo inteiro, são mais de 100 países representados. Então, um pouco mais de 1/3 de alunos internacionais, um pouco menos de 2/3 de alunos canadenses, afinal, é um college público. E todos esses 21 mil alunos full-times estão espalhados por essas diferentes 14 escolas dentro do universo fashion, né? Então, a gente sabe, muito brasileiro vem buscando, conforme vocês estão vendo na lista aí, cursos na área de engenharia civil. Eles acontecem dentro do School of Building Technology.
Então, seja os cursos de arquitetura, seja os cursos, as pós-graduações de 1 ano, os diplomas de 2 anos e assim por diante, estão dentro do guarda-chuva do Building Technology, né? São os cursos relacionados à construção. A Lawrence Killing School of Business, estão todos os cursos ligados a negócios, tanto do universo de pós-graduação, como gerenciamento de projeto, business analysis, como os cursos do universo de graduação, seja bacharelado, diploma de 2 anos, certificados de 1 ano, e assim por diante. Então, para vocês terem uma ideia, né, 21 mil alunos matriculados nas mais diversas áreas. A Débora adiantou no começo da apresentação, né, ela mencionou os diversos empregadores que tem na região, muita coisa de animação 3D. No Canadá tem muito estúdio de games, então nessa escola de Digital and Performing Arts tem muitos cursos voltados para essa indústria. Na escola de mídia, como jornalismo, etc., também vários cursos. Turismo e hospitalidade é uma das escolas que está no campus do Downtown, que a Débora ilustrou agora há pouco. Então, gente, tem cursos nas mais diversas áreas. Os brasileiros procuram muito Business and Technology, né, de TI como um todo, mas realmente tem os cursos nas mais diversas áreas. Afinal, são 14 escolas e 21 mil alunos, então, formações para todos os gostos em si. E importante lembrar, como a Débora também avisou, os cursos geralmente são desenhados para atender a demanda daquela região. Então, o governo investe no curso, né, investe no college, exatamente visando atender a demanda por mão de obra daquela região. E o legal dos colleges públicos canadenses, e principalmente do Fanshawe, é a infraestrutura. Todo college, claro, sobrevive das mensalidades dos alunos, tanto domésticos quanto internacionais, mas também de muito investimento do governo. Então, acho que nessa foto é legal para vocês verem um pouquinho da infraestrutura, os laboratórios são incríveis, aí a gente está vendo parte de engenharia, de culinária, etc. Então, acho que esse que é o interessante, geralmente atende a maioria das áreas que os estudantes querem estudar. Então, essa é uma vantagem dos colleges públicos, além de toda essa vantagem de imigração, é ter um leque grande de oportunidades para atuação. Bom, então, mas nem só de parte acadêmica vive um college, né? A gente está indo para o exterior e aí gostaríamos de ressaltar muito dos nossos serviços de suporte, né? Não só que nós do Brasil, que prestamos muito suporte antes da viagem e damos boas-vindas para os estudantes lá, mas como todo o departamento internacional, não faltam serviços de suporte para vocês alunos que estão matriculados, né? A gente entende que é uma mudança brusca aí para o exterior, começar um curso, né? Precisa de auxílio com acomodação, precisa de entender como funciona o seguro-saúde, precisa de entender sobre visto, sobre os prazos de pagamento. Então, não falta um suporte da nossa equipe, tanto dada pela equipe do Canadá, quanto dado por nós aqui do Brasil, sobre todo esse passo a passo para poder chegar no Canadá munido com o maior número de informações possíveis e se adaptar o mais rápido possível, né? O college tem os seus sistemas, então a gente ensina vocês a como navegar na biblioteca, nos sistemas online, como entender a cultura canadense, como utilizar os seguros de saúde em caso de necessidade. O Fanshawe oferece traslado gratuito do aeroporto de Toronto para aqueles que estão indo para London, que chegam no aeroporto internacional de Toronto, tem esse serviço de traslado, então a gente toma muita conta dos estudantes em si, fora as reuniões virtuais que a gente faz antes do embarque e toda a preparação e boas-vindas lá. Pode passar, né? Bom, além dessa parte de adaptação, né, e conhecimento e dicas práticas em si, e boas-vindas e orientações, o college, lembra, o objetivo de um college público canadense é fazer com que os estudantes saiam com um nível de empregabilidade alto, né? Então, além da parte acadêmica, além da parte do bem-estar, também não faltam serviços na área de carreiras. Então, o college ajuda muito com esses serviços de carreiras. São vários os serviços, aqui na tela estão alguns exemplos, mas tem workshops para como melhorar o meu currículo, como melhorar o meu LinkedIn, como melhorar as minhas habilidades na entrevista,
Muitos dos programas do Fenchel têm um componente co-op, que é um componente estágio, então tem auxílio dos coordenadores de carreiras para conseguir aquelas vagas em si. Vocês estão vendo aí, o terceiro item é super legal, esse é um diferencial legal do Fenchel, guarda-roupa profissional e práticas de entrevista. Quando o aluno consegue, né, agenda uma entrevista com o empregador, pode pegar roupa dentro do Fenchel para poder participar dessa entrevista. Muitos desses coordenadores de carreira já conhecem o recrutador do outro lado. Então, vão treinar com vocês essa entrevista em si. Então, lembra, não é só a parte acadêmica, mas sim o suporte para carreiras do college também é sensacional. Além de todos esses serviços de preparação, 2 vezes ao ano, gente, tem uma feira de carreiras que acontece dentro do college. A última foi em setembro agora, foram 160 empregadores da região recrutar os alunos lá dentro do próprio college. Claro que os alunos souberam antes, né, imprimiram um currículo, foram preparados para essa feira de carreiras e muitos deles foram recrutados ali, na hora. Então, o suporte do departamento de carreiras é outro departamento importante ressaltar nessa apresentação, né, alinhando esse parte acadêmica, esse suporte de vida e, claro, carreira. Muitas das pessoas que estão indo estão exatamente visando esta empregabilidade e ficar lá no Canadá depois. Ao mesmo tempo também, né, os programas têm co-op, os estudantes podem trabalhar part-time, então todos os estudantes utilizam muito esses serviços de carreira. Pode passar. Então, com todo esse resultado, esse gráfico é super interessante, ele é retirado de um site chamado Ontario College. O governo do canadense é legal porque é muito aberto com os dados e informações. Esse Ontario College é um comparativo que a gente fez com os outros colleges públicos de Toronto sobre empregabilidade. Então, lembra, os colleges são públicos, o objetivo do governo canadense é empregar as pessoas através desse college público, e então ele faz pesquisas anuais para saber como estão aqueles alunos que estão formando, se eles estão realmente trabalhando na área. Então, esse índice que vocês estão vendo de 87%, 90% é a taxa de empregabilidade. Isso significa que 87%, 90% daqueles alunos estão empregados na área de formação em até 6 meses depois da formatura. Então, é um número bem alto, né? A economia do Canadá é relativamente estável, então, né, é um investimento que se faz para saber que, né, eu tenho 90%, 85% de chance de, após aquele investimento na educação, o canadense também faz esse cálculo, né, de estar empregado naquela área após a minha formatura. Então, é pouco risco, né? As chances são bem altas em si, e como vocês podem ver nesses comparativos, a gente está comparando o Fenchel com a média da província, principalmente porque London é uma cidade que tem crescido bastante, né? E com um nível empregatício alto como um todo, e claro, por causa dos alunos fantásticos, né? Do corpo docente fantástico e do suporte que a gente tem. Pode passar, Débora. Bom, então falamos dessa parte de suporte. É importante que todos os estudantes também buscam se engajar, né? Não esperar tudo na bandeja em si. Então, tem algumas coisas legais para vocês irem entrando em contato. A gente vai falar disso muito antes da viagem de vocês, mas algumas outras alternativas que vocês têm indo para buscar mais conhecimento e cada vez conhecendo mais gente lá na cidade, que são os programas do Financial Friends, o Student Union. Quem fez faculdade aqui no Brasil sabe que tem sempre, toda faculdade tem o seu DA, né, que é o Departamento Acadêmico, o DCE, né, que é a União dos Estudantes, né, são estudantes trabalhando para os estudantes, e eles fazem muito evento legais, desde dias de jogos a as chopadas igual tem no Brasil, até outros eventos acadêmicos e culturais, criam um clube e atividades. Então, uma estudante brasileira criou o Clube do Livro lá recentemente, existe o Clube do Xadrez, existem os diversos esportes que vocês podem praticar, então não deixem de ir se envolvendo nesse ambiente da faculdade. Eu acho que isso é super importante para a adaptação, mesmo quem vai com família, etc. Sei que tem muita gente que vai sozinho também, então buscar se adaptar ao máximo, por mais que o curso da pessoa às vezes é curto, né? Um ano letivo, passa rápido, mas busque fazer networking, não faltam oportunidades e infraestrutura para isso.
Então, aqui é um resumo, né, Débora, que a gente colocou, as vantagens do Facial em si. Basicamente, né, todo mundo que está buscando uma educação no Canadá, obviamente está buscando investir essa educação para ter um retorno depois, então é uma alta taxa de empregabilidade, isso é levado muito a sério, né, pelo Facial, exatamente verificando se aqueles cursos estão funcionando, se as pessoas estão saindo empregadas e assim por diante. Esse estudo é feito não só dentro da instituição, mas em parceria com a indústria e em parceria com o governo canadense. Muitos dos programas têm um COP, que é um estágio remunerado e obrigatório ao longo do curso. O estudante tem todo o suporte para conseguir esse estágio. Vários dos programas que não têm o estágio não deixam de ter um componente prático, como, por exemplo, os cursos de saúde. A pessoa não pode receber para atender um paciente, mas não deixa de ter um field place, uma colocação para ir numa clínica e ver a clínica em funcionamento e poder, pelo menos ali, assistir em loco aquela profissão. Então, é importante ressaltar que mesmo quando não tem co-op, não deixa de ter um componente prático em si os cursos. Todos os colleges, né, todos os nossos campos têm uma parceria muito forte com a indústria do local. E lembra, a gente fechou um college público, então todos os cursos abertos para estudantes internacionais são elegíveis ao PGWP, que é aquele visto de trabalho para ficar lá depois no Canadá. O PGWP é a abreviação de Postgraduate Work Permit, ou seja, uma permissão de trabalho após a graduação. O FENCHL, por ser um college público, os alunos internacionais são elegíveis a solicitar esse visto. A gente está vendo também a comunidade brasileira crescendo em London, cada vez mais aumenta o número de brasileiros, uns já estão lá há algum tempo, nós vamos trazer umas pessoas legais aqui nessa sala para dar um depoimento para vocês já já, e vocês vão conhecer e ouvir de quem estudou e de quem está estudando lá no Canadá. Ok? Bom, nós vamos abrir para perguntas já já, gente, mas recapitulando então, né? Um pouco da cidade, um pouco dos programas, esse sistema de educação, e aí vamos bolar uma linha do tempo, né, para vocês entenderem o que é a aplicação para o college, o que é a aplicação para o visto, qual que é a média de preço desses cursos em si. Pode passar, Débora. Gente, então, grosseiramente, os cursos no Fashion varia muito pouco de programa para programa, tem algumas exceções, como os cursos de aviação, afinal é outro tipo de equipamento, os cursos de cinema também têm equipamentos mais caros, mas grosseiramente a média dos cursos do Fashion são cerca de 16 mil dólares canadenses ano e cerca de $1.000 de extras, que é seguro, passe de transporte público, então, por isso essa variação aí entre 16 e 18 mil dólares canadenses ano. No Canadá não existe mensalidade como aqui no Brasil, lá se paga por semestre, o que existe é semestralidade. Então, grosseiramente, 8.500 a cada semestre, tá? Então, um ano letivo, 2 semestres, por isso essa média anual, tá? Se for um curso de 2 anos, basicamente o dobro disso. Se for um curso de 3 anos, basicamente o triplo disso. Tem algumas pós-graduações de 2 anos de duração super interessantes também, que ela não chega a ser o dobro disso, porque dos 4 semestres, um é co-op, então, né, são 3 semestres a 8 mil cada um, exemplo, 24 mil dólares canadenses. O último semestre no co-op não se paga, então tem algumas pós-graduações que têm 2 anos de duração, ou seja, dão os 3 anos de PGWP, mas na verdade a parte acadêmica, que é a parte paga, é só 1 ano e meio, então ela fica, né, um programa de 2 anos nessa média de 25, 24 mil dólares canadenses. E além desse valor do tuition, que é o valor pago para o college, a gente destacou também aqui uma média de custo de vida, né? Média de 16 mil dólares e até 16 mil dólares em London. Claro que Toronto é uma cidade maior, assim como acontece no Brasil, né? Cidades maiores, grandes centros, o custo de vida é mais alto, então até 21 mil dólares canadenses ano, um custo de vida em Toronto. E quando vocês recebem a invoice, ou seja, a cobrança no tuition, né, no valor da faculdade, é importante ressaltar que já está incluso o seguro-saúde, o BusPass para aqueles estudantes que estão indo para London, é um passe de transporte público anual, e todos aqueles serviços que a gente mencionou de suporte e do Student Services. Vou começar, Débora.
Então, gente, para vocês entenderem o processinho de aplicação, a gente montou uma linha do tempo. Acho interessante vocês prestarem atenção. Acho que a primeira coisa, né? É claro, escolher qual programa eu quero fazer no Canadá, qual programa eu quero fazer no Fenshaw, né? Se ele vai ser de 1 ano, se ele vai ser de 2, se ele vai ser de 4 anos, se ele vai ser um diploma, se ele vai ser uma pós-graduação, o que que encaixa mais com a minha carreira no momento. Tem muita gente que nos pergunta, o Canadá tem demanda do quê? Eu quero fazer algo que tenha muita demanda, porque minha chance de empregabilidade é maior. O Canadá tem demanda de basicamente tudo, né, gente? É um país de aí, nem 40 milhões de habitantes, com um território muito grande, maior do que o Brasil, inclusive. Então, está crescendo bastante. Acho que tem que olhar tanto para o mercado, mas, claro, tem que olhar para as suas habilidades também, os seus interesses. O Canadá está precisando de muito profissional de TI. Eu não sou bom de TI, então eu não me arriscaria, por exemplo, a ir para essa área. Então, ficar, né, prestar atenção aí nos cursos, como eu disse, tem dos mais diversos, e o que, que vai encaixar com o mercado, e, claro, com as suas habilidades, e a duração desse curso, quando que ele tem início. Todos os cursos praticamente têm início em setembro, é quando começa o ano letivo no Canadá, especificamente da educação superior, que é o nosso caso. Tem outros intakes possíveis de começar também, como janeiro, como maio. É sempre importante olhar com bastante antecedência, porque, como a gente viu lá atrás, somente pouco mais de 1/3 dos assentos são reservados para os alunos internacionais e o restante são para os alunos domésticos. Então, as vagas acabam com muita antecedência, né? As vagas voltadas para os alunos internacionais. Então, o ideal é sempre aplicar com antecedência e, uma vez escolhido o curso, o passo a passo é super simples, né? Basicamente, se o curso for do universo da graduação, o que o college precisa são dos documentos acadêmicos do ensino médio, né? Então, o histórico escolar mais o certificado de conclusão do ensino médio, tem que fazer a tradução juramentada, e se for um curso de pós-graduação, o que o college precisa é dos documentos acadêmicos da graduação. Novamente, histórico escolar e certificado de conclusão da graduação, ambos os documentos com a tradução juramentada. Então, só precisa desses documentos para dar upload, mais um ID, que geralmente é o passaporte. Então, esse é o passo a passo para fazer a aplicação. Uma vez que recebe a carta de aceite, vem novas instruções. O inglês pode ser colocado nesse momento ou no futuro, né? Se o inglês já é colocado no início, essa carta vem incondicional. Caso o inglês ainda não seja apresentado, essa carta vem condicional. É sempre necessário apresentar o inglês antes da viagem para o Canadá. E deu o upload desses documentos, pagou a taxa de application fee, que são $100 canadenses. A Débora vai falar de uma promoção já já em cima dessa taxa. Recebeu a carta de aceite, na carta de aceite vem as novas instruções, é com essa carta de aceite que vai dar início no processo de visto. Na carta de aceite vem também os prazos para pagamento daquele primeiro semestre, né? Lembra, se paga por semestre e não mensalidade. E aí, para efetivar a matrícula, tem que pagar um depósito e o restante daquele primeiro semestre, geralmente 2 meses antes do semestre iniciar, tá? De qualquer forma, nós falaremos muito disso posteriormente. É uma linha do tempo relativamente simples. O primeiro passo realmente é só escolher qual o programa interessado. Se for do nível de pós-graduação, documentos acadêmicos da graduação. Se for de um nível de graduação, que são certificados, diplomas, advanced diplomas e bacharelados, vai precisar da documentação do ensino médio. Um outro curso pode ter uma exceção, principalmente na área de artes, né, que ele pode pedir algum supplemental, assim, né, para ver se a pessoa tem vocação para aquele curso. É o caso do programa de Music and Arts, né, para ser músico. Então, aí tem, sim, um portfólio a ser entregue. Design gráfico é só um exercício simples para ver se a pessoa tem aptidão, mas esses são exceções, na maioria das vezes, só os documentos acadêmicos, tá? Eu não estou vendo as perguntas no chat, Débora, mas já já a gente vai abrir para pergunta, né? Sim, eu já estou respondendo algumas, mas outras a gente responde aqui ao vivo.
Mas vamos falar agora do grande presente, né? Que na verdade é um incentivo para vocês. A gente sabe que esse processo, né, de mudança para o Canadá envolve vários custos, mas a gente quer de alguma forma, né, da maneira possível, a gente conceder um pontapé inicial. Então, todos vocês que estão aqui assistindo essa gravação, ou posteriormente também, se é, comprovado que assistiu a nossa gravação e desejar realizar a matrícula e enviar a aplicação até dia 30 de janeiro, né, de 2024, vocês não vão pagar a taxa, né, de matrícula, seja diretamente com a nossa ajuda ou através de um parceiro educacional nosso. Então, essa ajuda vocês já vão ter para um pontapé inicial, e são US$ 100, né, canadenses, que já equivale ali a uns R$ 350. Obviamente que a documentação mínima necessária ali, como o Daniel falou, seja o documento do ensino médio ou do ensino superior, dependendo do programa, ela precisa estar traduzida, mas a facilidade nossa do Fenchel é que você não precisa, nesse primeiro momento, comprovar o idioma. Então, basicamente, decide o programa, qual programa quer fazer, traçar o planejamento, obviamente, né? Para isso, a gente pede para poder conceder esse prêmio, né? Esse prize, marcar um horário conosco, tá? Seja, a gente tem aqui um QR Code que vocês podem marcar esse horáriozinho conosco, né? A gente tem essa equipe, eu e Daniel, que é justamente para dar esse suporte. Então, a gente tem muitos estudantes que vêm conosco através de parceiros, então a gente também dá esse suporte, seja vocês estudando, fazendo aplicação através de um parceiro ou não, mas a gente pede para que vocês façam esse appointment conosco, para a gente entender, né, poder sugerir programas e também traçar o planejamento com vocês e conceder esses US$ 100 de desconto inicial para vocês já poderem dar início ao Plano Canadá de uma forma mais suave. Tá bom, gente? Então, ó, o nosso e-mail está aí, brasil@fenchel.ca, e o QR Code vai direcionar para a página para marcar um horário. Tá? E essa marcação de horário, mesmo que vocês estejam com planos posteriores, marquem também esse horário, que o nosso papel é realmente ajudar os estudantes a traçar um planejamento. Então, muitas vezes são muitas informações, então a gente já tem uma visão mais ampla, né, e do ponto de vista aqui de dentro do college. Então, eu convido todos vocês marcarem também esse horário para conversar e bater um papo com a gente, a equipe aqui do Brasil, comigo e com o Daniel. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato agora, mandar um chat em relação a esse prize, né, que a gente está concedendo, mas basicamente para receber o prize, o desconto de US$ 100, aí precisa enviar a aplicação até o final de janeiro. Tá? Bom, então, o que o Fenchel também oferece, né? A gente sabe que tem eu e tem Daniel, né, dando suporte para todos os estudantes brasileiros, e a gente dá um suporte nível geral, né, tanto a parte técnica de programas, etc., mas a gente também entende, né, o departamento internacional, que é muito bom vocês terem uma perspectiva do ponto de vista de um estudante. Hoje a gente trouxe, né, duas estudantes, uma alumni e uma estudante atual, para falar com vocês ao vivo aqui agora, mas a gente também tem um canal para vocês fazerem contato com esses estudantes. No FENCH, a gente tem mais de 120 nacionalidades, principalmente ali no campus principal, onde a gente tem a maior quantidade de programas, e a gente tem esses FENCHL International Digital Ambassadors, que são estudantes que estão fazendo algum programa, mas que eles se disponibilizam para conversar com estudantes interessados do FENCHL. Então, vocês podem conversar sobre qualquer assunto. Ah, como é o sistema de transporte ali? Ah, eu torço para digamos, o Corinthians. Tem algum grupo de Corinthians aí em Londres? Então, qualquer tipo de pergunta da vida, né, estudantil e que não seja relacionada tanto ao college, mas que vocês queiram, têm curiosidade de saber, eles vão poder dizer. Então, tem a Brenda e tem a Sara, que são as nossas Digital Ambassadors do Brasil, e elas vão ter o maior prazer. Se quiserem já tirar o QR Code aqui, já vai direcionar para vocês poderem falar com elas. Aqui também a gente tem algumas sugestões, né, como o Daniel falou, né? Hoje em dia tem essa facilidade, a internet facilita bastante,
E a gente sabe que quando a gente tem pessoas reais, né, passando por aquela situação, vivenciando aquilo que a gente almeja um dia, se torna muito mais fácil. Então, a gente buscou aqui selecionar algumas estudantes, a gente tem muitos perfis, né, de estudantes, e pessoas que moram em London, mas a gente buscou aqui 3 referências de estudantes que estão fazendo um programa atualmente no Fenchel, em London, para vocês seguirem, porque elas contam o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo na vida delas. Não tem nenhum link com o Fenchel em si. A Sara até trabalha dentro do Fenchel, né? A propósito, ela trabalha ali na União dos Estudantes, mas ela faz de forma voluntária ali, que é a vida dela, esse perfil, é um perfil pessoal. Então, essas são só sugestões, e a Karine também já está trabalhando, ela trabalha, estuda, né, o programa de marketing, então, são sugestões, porque a gente quer realmente munir vocês de mais informações para vocês tomarem esse passo, né, com segurança e tendo avaliado todos os quesitos aí importantes para mudar de vida e, enfim, chegar no Canadá. E agora vamos convidar, vou começar com a Raíssa, né, chamando a Raíssa, que é a nossa estudante do campus de Toronto, do Fanshawe Isle, aqui em Toronto. Deixa eu ver se a gente Oi, consegue. consegue me ouvir? Conseguimos, tá aí? Cadê, Tô Raíssa? aqui. Ah, cadê meu vídeo? Peraí. Tentar abrir o videozinho. Oi, Tudo bom, Raíssa? Olá, seja bem-vinda. joia. Ei, Débora, oi, Daniel. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Eu sei que você está atualmente estudando, né, no Fenchel, em Toronto, então a gente sabe que a rotina do estudante é um pouquinho puxada nesse início, então a gente quer agradecer a sua disponibilidade de forma genuína, assim, de participar conosco. Então, conta um pouquinho para a gente, né, na verdade, mais para os estudantes, futuros estudantes que estão nos assistindo e que futuramente vão nos assistir também, que a gente está gravando essa apresentação. É, como foi essa sua chegada? Por que que você escolheu Toronto? Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente inspirar e preparar os nossos futuros estudantes. Então, a minha história, como eu cheguei aqui, é um pouquinho diferente do que da maior parte dos alunos que eu conheci, porque eu vim com a minha família. Então, o processo foi um pouco uma decisão mais em conjunto, assim, sabe? Mas na Fanshawe, o programa que eu estou fazendo atualmente é um de Community Services, então, especificamente para estar servindo, trabalhando na comunidade com pessoas que tenham deficiência, né? As disabilities, que tem um suporte muito maior aqui do que o que eu via no Brasil. Eu acho muito, muito incrível isso da estrutura da cidade, sabe? Uhum. Então, o que eu estou fazendo é um diploma, é um curso de 2 anos, ele tem um placement. Você Um, já trabalhava e, nessa área no Brasil, Raíssa? então, não, para mim foi completamente diferente. O que eu estudei e trabalhei no Brasil era muito diferente dessa área de saúde, mas um dos pontos que conecta os dois, né, a experiência que eu tenho com o curso atualmente é a comunicação. Uhum. Então, é um pouco difícil de explicar, mas faz sentido na minha cabeça. Não, E uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala da escola é que dentro da minha própria grade do curso, a gente tem algumas matérias voltadas para cuidado próprio, sabe? Então a gente sim. aprende a estar. A gente desenvolve aquelas skills, a parte técnica para o curso, para entrar no mercado de trabalho, mas também existe essa tensão para a gente também não se matar de trabalhar, sabe? Sim. É a tal qualidade, né? Sim, sim, Work-life balance, né? Que a gente chama, que no Canadá tem, que realmente, assim, ninguém se mata para trabalhar, a gente vai, né, ter a qualidade de vida, mas isso você consegue já ver aí no seu período de escola, né? De faculdade, você já sim, consegue. sim, Excelente. Não, e essa área de Development Service Worker, né, tem muita gente que não entende esse termo, né, de Community Services, que é a ajuda à comunidade, né, à sim. população. Então, ela está em alta demanda, você está em Toronto, né? Então, Sim, sim, eu estou no campus de Toronto. pronto. Então, ela está em alta demanda tanto em Toronto como London, acredito que no Canadá todo. Então, realmente, como você vê o mercado de trabalho em termos desse momento que você está estudando e como você vislumbra no final?
dos estudos? Eu acho que eu tenho uma perspectiva um pouco melhor para o final do que agora nesse meio, né? Porque nesse meio, quando eu cheguei no Canadá, eu já comecei a buscar alguma coisa. Então, o que eu trabalho atualmente não tem necessariamente a ver com o curso, Hum. sabe? Mas é porque o curso tem essas questões técnicas, tinha alguns treinamentos que a gente precisou fazer, então a escola teve indicando, dando apoio para a gente poder aprender, né? Fazer as coisas antes de chegar lá, principalmente quando a gente fala de saúde, de cuidado com os outros. Mas vamos ver para frente, assim, eu sei que até se quiser ir para outras províncias depois, é uma área bem interessante. E o Foi campus que eu tô lá, desculpa. de Toronto. Não, foi bom você abordar esse assunto da empregabilidade e dessa permissão, né, que o estudante tem. Essa permissão que o estudante que está fazendo um college público tem, ela é concedida, é uma lei federal, né? Então, estudou num college público, vocês podem trabalhar, né, segundo a regra geral, 20 horas semanais. Essa concessão, ela não está linkada à sua área de estudo, né? É justamente para o estudante conseguir se mantendo durante o tempo do estudo. O foco é no estudo, obviamente, porque são programas full-time, né, em torno de 25 horas por semana, essa é uma média, né, mas o governo entende que vocês precisam trabalhar, mas que não necessariamente precisa ser na área, até porque tem muitos empregadores que precisam e demandam que o estudante esteja livre, né, para poder trabalhar full-time. Vocês ainda não têm essa permissão, exceto algumas regras, né, que agora vai mudando em função de pós-pandemia e tal, mas em regra geral são as 20 horas semanais. Então, essa é uma dúvida muito comum dos estudantes quererem saber. Não, mas durante o tempo do programa eu vou trabalhar na minha área. Tem programas que têm co-op ou field placement, que aí o estudante realmente termina o programa com experiência de trabalho, mas essa concessão das 20 horas semanais, ela é boa nesse sentido que vocês vão poder trabalhar em qualquer área, né? Sua Sim. ideia é ficar aí, Raíssa, em Toronto, após a formatura? Você já está com planos? Olha, eu gosto bastante aqui de Toronto, era o que eu queria comentar do campus, assim. Eu tive em London recentemente para um evento em específico que teve no campus, né, principal de London. Eu Eu vou achei falar. incrível que a estrutura de lá é realmente assim, sabe, tem de tudo. A estrutura do campus de Toronto não é tão, não sei, tão desenvolvida ainda, mas tem muita coisa que está melhorando muito rápido, sabe. Do primeiro term que eu tive lá, agora para esse segundo term, tiveram fazendo um lounge para os estudantes, então você tem um lugar para estar lá entre as aulas, para poder comer, para poder estudar, você liga seu computador, você tem esse espaço para os estudantes estarem lá e não precisar sair mesmo do ambiente ou dos arredores ali da faculdade. E o campus que eu estou ali em Toronto é downtown, é completamente no centro da cidade, fica perto da College da Dundas. Então, o que você precisar tudo que você precisar de restaurante, quiser procurar experiência, trabalho como experiência para conhecer as pessoas, sabe, para perceber essa diferença cultural. Você está num restaurante ali, você consegue conversar com muita gente, sabe. E em questão de comunidade também tem para exercício, por exemplo, existe o YMCA, dá para fazer natação, dá para você conhecer gente que tem interesses parecidos, academia ou jogar bola. É muito. Eu fico muito feliz assim de estar em Toronto e perto de downtown, sabe? Dentro do caminho que usa o trem, que a gente tem o metrô, né? Para mim, eu acho que é muito bom poder estar na cidade grande, assim, que é um pouco diferente da experiência que eu tinha no Brasil. E o objetivo do Fenchel, em parceria com a Alec, foi esse mesmo, de poder proporcionar essa localização única, né? De você realmente estar no centro de tudo e com facilidade para trabalhar part-time, para poder ir para uma academia, o YMCA e voltar. Então, que bom que você está podendo usufruir, né, dessa facilidade de estar no centro de Toronto. E aí eu queria te perguntar também um pouquinho sobre esse evento que você foi participar em London, né, que você foi concedida com um award. Conta um pouquinho como foi o evento. Sim, então, foi um jantar, Premiação. né, foi um jantar para os awards. Desse evento em específico tinham 2, né, tipos de awards, um para Entrance Scholarship, então é o meu caso, eu Uhum. recebi uma bolsa por conta da minha nota do IELTS.
Então, esse tempo nessa preparação, esses pré-requisitos acabaram sendo uma vantagem, né, na hora que eu tive junto da Fanshawe. Então, teve lá e eu pude ver gente de vários países que receberam o award. Esse que eu tive recebendo foi especificamente voltado para brasileiros. Uhum. E eles têm um award também de tipo de saída do curso, né? De participação em atividades extracurriculares, de você estar se envolvendo com a escola, mas para quem está mais no final do curso. E teve uma brasileira também que entrou com esse award. Então Uhum. foi muito bom poder estar lá. Bacana, Raíssa. A gente fica muito feliz de você estar podendo contar para a gente essa experiência positiva, né, dentro do FENSP. E a gente ficou feliz também que a sua família foi, né, no campus Sim, de sim. London. Então, eles realmente estão vendo com os próprios olhos que todo esse investimento, toda essa mudança está valendo a pena para vocês. E continuamos aqui. Você se forma quando? É no próximo, em abril? Não, seria no final do ano que vem. No final do ano ainda, né? Então, tá bom. Eu agradeço você, se você tiver alguma dica para dar aqui para os nossos futuros estudantes que estão pensando em estudar em Toronto, esse é o momento. Como que você pensa, assim, de Alguma uma... dica. O pessoal dá vontade de falar várias coisas, É, assim, porque é uma mudança de vida mesmo, né? Você vai para outro país, as pessoas falam de um jeito diferente. Eu acho que tá com a cabeça assim, com a mente aberta, sabe? uhum, Para encontrar pessoas que vivem de um jeito diferente, que têm um background diferente do seu. As pessoas têm experiência de vida de outros países, sabe? É incrível você poder compartilhar isso com os outros. O estudo também a gente tem um suporte e tem, né, guiado já para conseguir trabalhar depois. Então aproveita o que você tiver disponível lá no seu campus, no seu curso, o que tiver de apoio de estudante, o que tiver de apoio da própria faculdade. E não sei, e se atentar a datas. Sim, prazos, né? não demora para escolher, porque às vezes as coisas demoram um pouquinho. Então, quanto antes você puder juntar as informações e tomar uma decisão, melhor. Ah, que ótimo. Muito obrigada, Raíssa, em nome Obrigada. do nosso Obrigadíssimo, time Raíssa. internacional. Agradecemos. E fica o canal aqui, quando você quiser qualquer coisa, né? A gente já tem em contato. Pode entrar em contato conosco, vai ser um prazer poder te ajudar no que você precisar, tá bom? Tá joia. Obrigada. Isso, uma boa noite já. Aí. Eu não estou acompanhando o chat, não sei se tem perguntas, mas sobre o programa, não, você está até respondendo aqui, né, Dani? Vou, Tô, cha- tô... vou chamar a Lívia agora, para ver se ela está aí, acredito que sim. Sim, tô Oi, aqui. tudo Oi, bom? Débora. Oi, Daniel, Letícia. Boa noite, tudo bem? Boa Boa noite, Lívia. noite. Boa Lívia noite a todos. já é veterana, já se formou há quanto tempo, Lívia? Eu me formei em abril de 2023, não faz muito tempo, foi É, recente, mas eu já estou vivendo uma outra fase, o pós-college. então, a gente quis trazer esses dois momentos, assim, né, para os estudantes que estão pensando, né, os nossos futuros estudantes. Então, me conta um pouquinho, primeiramente, assim, você vai falar sobre você, o que que você está fazendo atualmente, mas eu acho até pelo seu background, a sua experiência, como é que foi esse processo de admissão, assim, para você começar um programa e fazer a sua matrícula, sobre o seu teste de proficiência, o nível de inglês exigido, como era o seu inglês na época que você aplicou? Me conta um pouquinho. Então, Quer dizer, me todo conta o não. processo com a Fashion foi muito simples, eu não tive trabalho nenhum, né? Foi tudo muito facilitado, o processo foi bem leve, foi bem tranquilo. Eu achei que fosse ser mais trabalhoso no início, eu achei que fossem precisar de mais documentação, mais informação, e eu achei bem simples até. Em relação ao nível de inglês, na época aceitava tanto o Duolingo quanto o IELTS, e para cada curso tem uma restrição de nível diferente, né? O meu, na época, era o nível 6, se eu não me engano, do IELTS, e para o Duolingo eram 125 pontos, não lembro, Uhum. mais ou menos algo assim. E a facilitação do Duolingo foi algo
excelente, porque o IELTS às vezes dá um trabalhinho para marcar, é um pouquinho mais caro, né? Eu acho que por enquanto ainda deve estar umas 4 vezes o valor. Não lembro, na minha época era 4 vezes o valor do Duolingo. Então, essa facilitação do Duolingo foi algo excelente. Eu consegui fazer a matrícula para o meu plano Canadá na Fanshawe 1 ano antes do meu ingresso, né, no país, do início do meu curso. Então, eu fiz com essa antecedência de 1 ano, foi algo que, como eu falei, super simples, rápido. Escolhi o curso também de uma forma muito rápida, eu vi o que eu queria fazer, O programa, afinal, foi o Digital Communication Management. Communication Management, isso. No Brasil, era controladora de tráfego aéreo da Força Aérea Brasileira, e o meu sonho era viver do que eu gosto de fazer, né? Que é dar aulas de inglês, é ensinar brasileiros a falar inglês com confiança. E eu sei que no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma valorização tão grande da profissão. E eu sabia que estar aqui no Canadá me possibilitaria fazer o que eu gosto, com todo amor, com todo carinho, e ter uma remuneração adequada por isso. Então, eu escolhi o Digital Communication Management, porque ele agregava muito bem a minha a minha parte de ensino de língua inglesa online. Todo o meu negócio é online, né? Eu tenho meu próprio business, abrindo agora, no início desse ano de 2024, a minha empresa aqui no Canadá, graças a Deus. Então, Parabéns. esse pós-college está cada vez ficando melhor, né? Um degrau após o outro. E o curso de Digital Communication Management foi incrível. Eu acho que agregou um pouco de tudo que eu precisava para ter o meu próprio negócio, tanto quanto a parte de criação de website, digital, marketing digital, tudo que você imaginar que uma empresa precisa para se expor, para estar num mercado de trabalho, eu consegui aprender ao longo do curso. Os professores, eu não tenho o que falar, os meus professores, eu acho que a FENCHA fez uma seleção assim a dedo dos melhores professores, a coordenadora sem condições, maravilhosa. Então, eu tive muita sorte. A equipe, toda a equipe docente da FENCHA foi excelente e eu só aprendi muito, 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 muito. Foi maravilhoso. Eu tive o prazer, né, e a sorte de cair no campus principal, né, o main campus aqui de London. Conta E se como eu é. puder falar Né? para vocês, é incrível. Como a Raíssa falou, é algo diferenciado, né? É algo que, poxa, é muito bacana você estar ali no main campus. Eu já fui nos outros campus, no Downtown, no do Sul, para alguns eventos da própria Fanshawe, que a gente faz esses eventos em outros campos. Eu nunca fui no de Toronto, mas o main campus ele tem todo o diferencial de ter academia, área de lazer, ter uma clínica médica onde você sente qualquer coisa, você pode ir lá na Walking Clinic. Tem área de esportes para você jogar tênis, golfe, fazer escalada. Gente, tem uma parede de fazer escalada. Academia, é tudo assim, lindo. Parece que você está num filme. Aproveitem cada segundo da Fanshawe porque A dica, né? passa muito rápido. Essa Já é a deixo a minha dica. dica desde já. Aproveitem cada segundo porque passa muito rápido. Eu gostaria de estar lá ainda, não vou mentir. Eu fiz um curso de 1 ano, mas eu queria muito ainda estar na Fanshawe. Eu queria ter passado 2 anos lá, mas 1 ano para mim foi o suficiente porque eu já consegui dar entrada no meu PR com 1 ano de estudo, então foi algo que foi o suficiente. Queria mais, mas já foi o que eu precisava. Cada um tem uma história, né? Tem estudantes É, que ficam por 2 anos, pegam um PGWP mais longo, mas que bom que tudo fluiu para você. E agora só mais uma perguntinha sobre a cidade de London. O que você pode dar de informação para os estudantes? Você morava em qual cidade aqui no Brasil? Recife. Ah, em Recife, que é uma cidade Isso. grande também, né? É uma Assim, cidade grande e eu estava mal acostumada porque eu trabalhava na Força Aérea, então eu morava numa vila militar que ficava tudo muito pertinho. Aeroporto, vila, escola, shopping, hospital, tudo muito próximo, num raio, digamos, de
não sei, 5 quilômetros. E aqui Uhum. em London, não. É uma cidade mais de interior, não é igual a Toronto, mas ao mesmo tempo é uma cidade muito grande. London é lindo. London, eu escolhi a dedo a cidade por ser uma cidade realmente muito aconchegante, muito bonita, com muito verde. Então, para quem gosta de se conectar com a natureza, London é perfeito. Não é tão cosmopolitana quanto Toronto, claramente, mas também tem o centro da cidade, que tem bastante pub, barzinho, a vida badalada assim da noite. Também tem, não é algo que falta. Os, Uhum. os restaurantes, tem bastante coisa para fazer em London, mas é uma cidade mais espalhada, Calma. digamos assim, É né? É uma uma cidade cidade plana, né? plana, grande, então para se deslocar de um canto para o outro demora às vezes, né? Mas a gente tem uma rede de ônibus muito boa, o pessoal que vem para o campus de que vem para London tem o Bus Pass, então você pode ir bater perna pela cidade toda só com aquele cartãozinho, isso é maravilhoso. É. Eu saí Ilimitado, andando, né? passeando. Então você não já está incluso na tuition, você só usa lá o Bus Pass para passear, para conhecer cidades, lugares, cidades não, né? Lugares novos da cidade, é excelente. Sempre tem o que E fazer na cidade, né, sempre Li? tem o que fazer. E uma coisa muito legal da Fanshawe é que a gente tem um grupo, o Fanshawe Então, Friends, Fran, que eu participei, e o Fanshawe Friends, eles organizam viagens para apple picking, para pegar maçã, para pumpkin picking, para escolher abóbora, para ver as luzes de Natal, para ir ice skating. Então, eles têm toda uma programação para integrar os alunos que vêm sozinhos, os que também têm família, são sempre bem-vindos para fazer parte das viagens. Então, é maravilhoso. que ótimo, Lívia. Eu fico muito feliz também de ter essa sua narrativa aí do ponto de vista já terminar os estudos e as coisas fluindo para você. E a intenção é continuar em London. O que que você pensa? Sim, sim. A intenção é não sair mais de London. London é meu cantinho, minha cidade. Eu realmente gosto muito daqui. É o estilo de vida que eu procurava. Uma cidade um pouco mais calma, mas não deixa de ter tudo o que a gente precisa. É muito bem equipada a cidade. Então, quem vem para cá não sente falta de nada. A minha dica para quem vai vir é sempre procurar um local para morar que fique acessível ao college, para não ter que pegar 2 ônibus. Eu acho que essa é a melhor dica. Pegar 2 ônibus, Inverno, tentar né? evitar. No É, verão, tudo bem, né? Pegar 2 ônibus no verão, isso. mas no inverno mesmo. Eu pegava apenas um Tinha até, ônibus, passava aqui. Pode pergunta no falar. chat exatamente sobre o ônibus, assim, a distância do campus principal, que é onde você estudou, até o Ah, downtown, né? Que de carro foi o que eu fiz muito, 15 minutos, mas de 15 ônibus, minutinhos. se chegar no ponto no horário certinho, 25 minutos, meia hora, né? Super rápido. Então, principalmente para quem vem sozinho, morar no downtown faz toda a diferença, porque é super rapidinho. Desce a Oxford, já chega lá, já tá super perto. Mas para quem vem com família, tem vários locais de Londres que você consegue pegar apenas um ônibus. Por exemplo, aqui, o ônibus passa na minha porta, eu só olho no mapinha, porque você aqui no Canadá você consegue ver no mapa quando o ônibus está vindo. Então você abre o Google Maps, você vê o ônibus vindo, eu descia, ia para a parada e não ficava tanto tempo esperando no frio lá fora. Então isso era algo muito bom. Minha dica para quem vem e vai precisar do ônibus, porque a maioria da gente, quando chega, precisa, né, de se Aham. locomover com o ônibus, é tentar pegar um local que seja um ônibus apenas. Downtown é uma boa Tem opção. frio, como é que tá aí agora? Ai, nem tá tão frio. Eu queria neve, não tem neve, Você já se infelizmente. acostumou, Olivia. Você já se acostumou. Eu agora no outono, eu estive com brasileiros que estavam morrendo de calor. E eu falava, Gente, não, vocês são morrendo de ciganos. calor. Eu É deixo verdade. aqui a casa toda aberta, com o frio entrando, eu falo que é o Não, ar-condicionado não, eles natural. estavam sentindo calor no outono, né? Que foi Ah, setembro. tá. E aí teve um É, pico lá de quase 40 é graus, verdade. buscando o ar-condicionado. Então, o corpo se adapta, né, ao É. inverno. Aí também no verão começa a sentir qualquer calor a mais, também já sente, né? É. É. Bom, então ótimo. Muito obrigada, Lívia, pela Ah, um participação, prazer. tá? Sucesso para você aí, viu, Lívia? Obrigada, gente. Um abraço para vocês. Uma boa Tchau, noite. tchau. Beijão. Tchau, tchau. Bom, vamos lá.
Bom, gente, a gente queria era realmente proporcionar essa interação assim com pessoas reais, né, para vocês verem o que tem acontecido, né, na vida de um estudante atual e de um estudante que já se formou. A gente também pede para que vocês, se têm interesse, seguir a gente na nossa rede social aqui do Brasil. Então, a gente tem a rede social do Fanshawe College, que é tanto para estudante internacional como para doméstico. Tem a rede social do Fanshawe International, que aí esse é dedicado a todos os estudantes que são internacionais. E a gente tem a rede social oficial do Fanshawe em português. Então, olha que maravilha. Então, isso é sinal de que a comunidade brasileira está crescendo e o Fanshawe tem todo um olhar para nós brasileiros. Então, ali a gente compartilha com vocês também a vivência dos estudantes que a gente pede. Olha, compartilha com a gente, marca a gente que a gente compartilha nos stories. Então, segue a gente aqui, é Fanshawe _BR, para ficar por dentro também do que está acontecendo com os brasileiros dentro do college e os eventos também que eu e Daniel a gente atende. Estamos sempre promovendo. Além dos outros canais, temos o LinkedIn, temos, como eu falei, né, o Facebook, Fanshawe International, e o Instagram do Fanshawe International e o YouTube também, que tem bastante conteúdo legal no YouTube, vários vídeos para Né? vocês. No chat aqui já tinha gente que mostrou que já estava matriculado, e você mencionou o LinkedIn. Eu super sugiro também seguir, gente, o Fanshawe Career Services lá no LinkedIn. Eles postam, né, eventos de recrutamento de trabalho, etc. Não precisa ficar preso, né? O departamento de carreira tem também suas redes sociais e no LinkedIn super faz sentido seguir. Bom, então, se alguém tiver alguma dúvida adicional, pode deixar aqui, né, ao longo desses últimos momentos com os estudantes. Mas, basicamente, você já respondeu todas, que tinha uma pergunta aqui da diferença. Se não foi respondido, eu digitei algumas, podem digitar, podem. Não, é que teve uma pergunta aqui, deixa eu buscar quem foi. Ah, nossa, peraí. Que perguntava a diferença do college privado para o college público. Não estou conseguindo identificar aqui quem foi, que agora já A me peço Daniele, eu perdão. respondi no É, chat, mas pode falar um pouquinho. mas basicamente, qual o nome dela, Daniele? É, Então, basicamente o college público, né? Eu acho que a grande diferença geral é a elegibilidade para o PGWP. Então, todo o programa full-time que vocês estudarem conosco, vocês, além de poderem trabalhar, né, part-time durante o tempo do programa, depois não é só terminar o programa e ir embora, né? Ou então procurar outra forma de permanecer legalmente no Canadá. Então, a grande vantagem de fazer um college público, em detrimento, né, de um privado, é poder solicitar esse visto de permanência depois. Então, essa é uma das primeiras grandes vantagens. A outra vantagem que eu vejo é que os colleges públicos, por eles serem do governo, eles não podem abrir programas porque eles realmente acordaram com vontade de abrir aquele programa. É feito um estudo, né? Daniel passou nos slides e explicou. Então, tem uma pesquisa de campo, de mercado que precisa ser feita. Eu falei da fábrica, né, da Volkswagen que está abrindo em São Thomas. Então, em função dessa fábrica, já houve um forecast que o governo fez de quantos empregos indiretamente também vão ser gerados. E aí a cidade vai crescer, né? A mão de obra vai ser necessária. Então, a gente já está prevendo. O FENCHA já conseguiu aprovação para abrir um programa de Construction Project Management lá naquela região. Então, os programas eles não podem existir de forma aleatória, né? Então, é saber que, bom, eu vou estudar ali no FENCHA e vai ter empregabilidade para mim porque eu estou fazendo um curso que tem demanda no mercado naquela região. O privado é uma instituição privada, então as diretrizes são diferentes do público, né? E a infraestrutura de um college público, né, que vocês vão ter ali todos os laboratórios, os estúdios, as aulas práticas, né? Então, isso realmente faz uma diferença. Você não vai terminar com só a teoria. Você vai terminar sabendo e explicando para um empregador. Vocês podem contar até o projeto que foi realizado durante o programa, porque os projetos são em função de alguma demanda ali da região. Então, o contato que o FENCHAL tem, o departamento de carreira também, com os empregadores
se torna fundamental nessa hora, que vocês vão realizar projetos de vida de casos reais. Então, vocês podem utilizar esses projetos para dizer, olha, eu conheço isso na prática, não é só na teoria. Então, isso é uma diferença grande, né, de um college público. Então, basicamente, é isso. Quer complementar com alguma coisa, Dani? Não, eu vou colocar aqui no chat, gente, o QR Code que está aí na tela, né? Só reforçando, já leva vocês direto a fazer um agendamento conosco. Lembra que fazendo um agendamento ainda pega esse desconto de US$ 100 canadenses. Para quem já pagou os US$ 100 canadenses, não preocupa, não vai tomar esse prejuízo no futuro. E além do QR Code, eu vou mandar o link aqui também. Deixa eu pegar. Bom, o link está no chat também. Pode clicar agora e já agendar. Obviamente não se paga nada para fazer o agendamento, bater um papo conosco. Então, tem lá vários horários. É só escolher o melhor horário para você. Felipe pediu que algum link específico da rede social, Felipe? Eu não sei qual o slide que ele quer que volte, mas eu estou colocando aqui nesse que entra em contato com a gente. Ah, e do LinkedIn. No LinkedIn não tem nada nos slides. Eu que mencionei Financial Career Service. É só buscar no LinkedIn. Tem o LinkedIn do Financial International, né? Mas tem esse que você mencionou também, o Career Service, Não tá tendo Financial International, né? nas redes sociais. Aí, esse aí, Felipe está falando. Outro LinkedIn legal, Felipe, você perguntou sobre vagas de trabalho, eu te coloquei um link do LEDC, que é um órgão da cidade de London responsável pelos dados econômicos. Eles também têm um LinkedIn bem legal, London Economic Development Corporation. Mas a gente passa tudo para vocês, afunila bastante na informação no nosso bate-papo one-on-one. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem ainda alguma pergunta, podem deixar aqui. A gente não tem limite aqui do tempo, a gente pode seguir aqui respondendo as dúvidas de vocês. Mas, obviamente, surgindo qualquer dúvida depois dessa sessão, estamos de braços abertos para marcar um horário com vocês ou um e-mail. A gente também trabalha com WhatsApp. Fiquem à vontade. Espero que tenham gostado e vocês vão receber essa gravação por e-mail, tá? Dentro dos próximos dias, né? Deixa eu ver se tem mais coisas no chat. O Jorge agradeceu, muito obrigado você pela presença. Gente, não deixem de marcar, sem compromisso nenhum, esse ACUT, esse bate-papo. Volta na que tem o QR Code, Débora, para quem em casa não tenha isso. Então é só escanear, o e-mail está aí também. Ellen, obrigada aí pelo feedback, gostou da nossa apresentação, mas da mesma forma, se vocês sentirem que faltou alguma informação, também deixem de sugestão. A gente tenta fazer sempre o melhor e a cada apresentação a gente vai aprimorando, a gente escuta muitos estudantes. Eu e Daniel, a gente está sempre, isso incentivado pela própria direção do Fenchel, né? Da gente receber os estudantes lá em London, que é justamente para a gente acompanhar todo esse processo, desde a escolha do programa, né, e todo esse processo, né, de documentação e visto, o pré-embarque e lá, né? Então, lá é outra etapa. A gente não trabalha lá no Canadá, muita gente pergunta, né? Mas vocês ficam no Canadá? Não, a gente tem toda uma equipe do Financial International para acolher os estudantes lá para o dia a dia de vocês, que vocês vão seguir por lá. Mas a gente está presente lá em London, nesse início de aula que vocês têm, principalmente ali em setembro e em janeiro, é justamente para a gente acompanhar e ouvir dos estudantes e estar sempre melhorando. Então, muito obrigada a todos por estarem aqui, pela presença, e nos vemos em breve. Um abraço a todos, gente. Tchau, Muitíssimo tchau, uma obrigado boa pela noite. presença. Nos vemos nas orientações para embarque e também nas boas-vindas do Canadá, né?
Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Raíssa e Lívia, muitíssimo obrigado.